Estamos praticando, colocando tudo aquilo que a gente aprendeu de fato no papel. Vem aqui comigo, olha aí. Se liga que a gente acabou de fazer uma interpretação por meio de perguntas e nós acabamos definindo o que a gente ia fazer em cada um dos parágrafos. E aqui, no roteiro, foi uma espécie de brainstorm, ou seja, uma tempestade de ideias. Nesse cara aqui, a gente já definiu que o primeiro parágrafo vai ser introdução, com tema e tese, né? Foi até no slide anterior. Introdução. Aí aqui vai ter tema e tese de forma bem rápida. Dixon, posso colocar os tópicos? Sim, se você quiser, se você tiver espaço para isso. Atenção, anote aí, os tópicos são facultativos. Eu tenho certeza de que, embora eu já tenha falado isso mais de 5, 6 vezes, eu vou receber uma série de comentários, de dúvidas falando, professor, os tópicos são facultativos, eu posso deixar de colocar os tópicos? Eu já estou avisando que eles são facultativos, você não precisa colocá-los aqui, tranquilo? Então se liga, ó, primeiro parágrafo a gente tinha definido que era isso aí. Já esse tópico 1 ficou no segundo parágrafo. Esse cara no terceiro. Esse cara aqui no quarto. E esse cara aqui no quinto. Nós já temos uma redação pronta com 5 parágrafos. Tem informação pra caramba. Professor, eu vou colocar todas essas informações? Pode ser que você não coloque absolutamente todas. Pode ser que você coloque também alguma coisa que não apareceu aqui ainda e que você, na hora que está redigindo o texto, você vai perceber, ó, isso aqui vai ficar interessante aqui. Pode acontecer? Pode. Eu não vou obrigar você a fazer um roteiro 100% pronto e você achar que você vai colocá-lo ali e não vai ter mais nada para colocar. Pode ser que te faltem informações na hora que você estiver fazendo esse cara aqui. É importante lembrar que quando você estiver aqui no roteiro, lembre-se das estratégias argumentativas. Se seu texto estiver magro ou tiver com argumentos rasos, você deve lembrar desses caras aqui e usá-los. Peraí, deixa eu ver se eu coloco um conceito aqui. Eu já coloquei o conceito quando eu respondi aqui, ó, o que é racismo ambiental. Tá vendo? Então aqui você pode ter certeza de que nós utilizamos aqui, ó, conceito. Aqui, exemplificações, citações também, porque a gente citou a ministra. Exemplificações. Vai lembrando aí, tem lei? Coloca a lei aqui. Tá vendo aqui, ó, causas, aqui consequências, aqui soluções. Tudo isso vem daquelas estratégias argumentativas. Aí a gente definiu aqui numa interpretação, logo depois a gente fez um roteirinho, um brainstorm. E agora a gente vai fazer o rascunho. Vou explicar aqui também, já trazer um modelo de introdução para você. Pegando o que nós fizemos aqui, ó, racismo ambiental na introdução. O racismo ambiental apresenta uma faixa desproporcional, tá vendo? Então vamos lá. Eu vou usar como base, cara, isso aqui para fazer a introdução, porque isso é muito parecido com o que eu faço. Esse cara aqui. Olha só, se liga aí. Melhor, vamos colocar uma preocupação crescente. Surge na atualidade. Embora seja um conceito que já exista desde a década de 50, 60, alguns estudiosos dizem que é desde a década de 80, a gente sabe que isso aqui, o debate desse tema, ele é mais recente. Até porque as consequências estão chegando de uma forma mais grave agora, né? Surge na atualidade. 2 pontos, você vai colocar o tema da redação aqui, o racismo ambiental.
Ponto. Continuando. Tal problemática, ou seja, essa problemática representa uma face. Lembra das informações que eu coloquei aqui, ó? O racismo ambiental representa, em vez de falar de novo racismo ambiental, eu coloquei tal problemática. Uma face desproporcional dos impactos ambientais nas populações regionais enfrentam grandes desafios. Então, vamos ver como é que a gente dá sentido para isso. Representa uma face desproporcional dos impactos ambientais sofridos pela sociedade. Não estou dizendo que é todo mundo da sociedade que sofre esse problema. Acabei de falar que esses impactos são desproporcionais, né? Aí agora eu vou explicar que são as sociedades mais pobres pela sociedade. Ponto. Sob essa visão, sob essa ótica, sob essa perspectiva, sob é uma preposição. Colocou sob, vírgula obrigatória, depois de trazer essa informação que está com ele. Para não falar de novo sociedade, ó, populações, comunidades, regiões mais vulneráveis, populações vulneráveis, enfrentam grandes desafios de modo a agravar, né, as desigualdades existentes. Chega. Tá bom para essa introdução. Aqui ela ficou com umas 3 linhas e meia. Com certeza ela na folha de redação vai ficar aí com umas 5 linhas. O máximo que você pode fazer uma introdução seriam 6 linhas, mas eu considero ainda que é interessante você apresentar com 5 para essa prova, se você vai fazer um texto com 5 parágrafos. Então apresente introduções até 5 linhas. Não invente muita moda aqui. Agora se liga, olha. Dá uma olhada por que isso aqui é um modelo de introdução. Você vai utilizar isso aqui, ó. Tudo que está sublinhado. Ó. Uma preocupação crescente surge na atualidade. 2 pontos, tema da redação. Então eu tenho aqui o tema no formato de uma ideia geral. Não é para você achar, também vou receber muito essa pergunta, tenho certeza disso. IG. IG é ideia geral, lembre-se também disso. Eu destaquei a IG lá, tá vendo? IG. Professor, mas esse tema, você não falou do Brasil na introdução. Sabe por que eu não falei? Porque, olha, o tema é um tema mais global. É muito importante que você identifique onde esse tema deve ser tratado, já aqui na interpretação. Onde? Racismo ambiental, impactos desproporcionais às comunidades marginalizadas. Ele não pediu para eu falar que era no Brasil, então onde? Global. Geral. Posso citar o Brasil? Posso, mas não posso falar somente do Brasil no texto. Já no texto motivador, ele fala aqui, ó, em várias partes do globo. Tá vendo? Então, ele já me auxiliou falando isso aqui. Volto ao tema, vejo na proposta se em algum momento ele menciona o Brasil especificamente, não menciona, então eu vou tratar
num âmbito mais global. Não preciso colocar aqui que é um tema do Brasil. Posso citar o Brasil? Claro, vou citar a ministra Aniele Franco, vou falar do Rio de Janeiro. Ah, mas poderia citar, por exemplo, a Itália, que sofreu com ondas de calor no ano de 2023? Poderia. Vários países sofreram com onda de calor, mas realmente a Europa, os países da Europa sofreram um pouco mais, pelo menos que a gente viu aqui nessa parte do Ocidente, né, deram muito foco aí as questões relacionadas ao aumento das temperaturas em vários países da Europa, como no caso da Itália, como eu falei aí para você. O que a gente tem? Olha só. O que está sublinhado aqui em azul é o que você vai fazer Ctrl+C, Ctrl+V. O resto você vai adaptar. Você pega o tema da redação, claro, a ideia geral, foco na ideia geral, não é para trazer a proposta inteira. Porque se eu for trazer a proposta inteira de tema, não vai ter sentido se for desse jeito. Racismo ambiental, 2 pontos, impactos proporcionais às comunidades marginalizadas. Vai ficar sem sentido se eu colocar desse jeito. Então pegue a ideia geral. E o resto, cara, vai entrar aqui como se fosse a sua tese. Lá na sua tese, você vai detalhar um pouco essas informações aqui e como tópicos também. A gente vai abordar isso aí como tópicos, né? Continuando. Olha só, deixa eu trocar para o azul aqui. Tal problemática representa uma face, aí você vai ver se vai caber desproporcional. Se não for desproporcional, você coloca grave. Grave. Você coloca uma problemática desafiadora. Recorrente, por aí vai. Aí você fala de alguma coisa, representa uma face de alguma coisa. Nesse caso, dos impactos ambientais, eu já trouxe ali um pouco da nossa tese, né? Dos impactos ambientais sofridos pela sociedade. Então isso aqui é parte da tese. Depois, sob essa ótica, ó, você coloca aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V nisso, populações vulneráveis enfrentam grandes desafios de modo a agravar as desigualdades existentes. Tá vendo? Aqui eu trago o restante da tese. Então a tese, ela foi distribuída aqui nesses dois períodos. Então essa tese falou o seguinte, ó, o que eu vou falar? Eu já estou falando que as pessoas sofrem um pouco mais, eu estou afirmando isso. A minha tese é aquilo que eu vou abordar no texto, é aquilo que eu vou comprovar. Esse cara aqui é um modelo de introdução. Você tem aqui agora um modelo de introdução. Posso utilizar para outros temas? Pode. Você só vai ter de adaptá-lo. Só vai ter de adaptá-lo. Então aqui eu tenho o primeiro parágrafo do texto. Não é para você colocar isso na prova, isso aqui é só para te ajudar, para você ver que... para você identificar aí a numeração dos parágrafos. Continuando. Volta para lá, ó, ver aqui, ó, o que eu vou falar aqui no segundo parágrafo. Contextualização do tema, o que é racismo. Ah, essa histórica, manifesta-se quando comunidades historicamente marginalizadas. Ok. Simbora. Como é que eu dou continuidade a isso aqui? Eu gosto muito de utilizar a ordem direta. Então você já vem aqui, já traz logo o tema, ó, o racismo. Já faz isso aqui, ordem direta, sujeito, verbo, complemento. Então, ó, você vai lá, ó, o racismo ambiental se manifesta quando comunidades. Fica muito mais fácil fazer o texto agora. Por quê? Porque eu já tenho isso aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Então se manifesta quando comunidades historicamente marginalizadas são
desproporcionalmente afetadas por catástrofes ambientais. Eu me lembro que eu tinha colocado também a questão das mudanças climáticas, não é isso? Ambientais e mudanças climáticas. Pode ser que eu não faça exatamente do jeito que está ali. Ah, professor, mas eu costumo mudar muito meu texto. É normal que isso aconteça. No entanto, se isso estiver trazendo problema para você e você estiver perdendo tempo com isso, aí eu vou pedir para você construir o teu roteiro aqui e do roteiro já sair direto para o texto de uma forma bem precisa, para você não ficar enrolando muito. Ah, mas demora muito fazer o roteiro, fazer o rascunho. Calma que eu vou te dar uma manha da gente não fazer rascunho e ir direto para o texto definitivo. Mas calma, eu preciso que você aprenda os passos normais, os passos naturais. Aí tem essa história ali, ó, como ocorrido lá no Rio de Janeiro. A gente vai colocar desse jeito aí. Ah, posso detalhar um pouco mais? Posso, como se viu recentemente. Nas enchentes e nos deslizamentos. Tá vendo que eu melhorei isso aqui um pouco? Ocorridos no Rio de Janeiro. Não precisei colocar a cidade específica, né? Foi no Rio de Janeiro, mas não precisei colocar ali o bairro, se foi Zona Sul, Zona Norte, né? Então eu coloquei de uma forma mais geral, mas falei o que aconteceu. Tá vendo que eu detalhei um pouquinho mais do que estava ali? Eu só tinha colocado como no Rio de Janeiro. Por quê? Porque o roteiro ele é mais rápido. Aí depois tem, ó, não é apenas uma questão ambiental, mas social, pois perpetua a desigualdade, conforme o ministro Daniele Franco. Então vamos lá. Como é que a gente dá sentido a isso? Rascunhar é exatamente essa história aqui. É você dar sentido, dar coerência, dar coesão às informações que estão lá no nosso roteirinho. Então a gente vai colocar o seguinte, ó, essa disparidade, a gente acabou de falar dessa desigualdade social, desproporcional, né, que atinge de forma desproporcional aí as áreas mais pobres. Essa disparidade reflete, aí eu vou utilizar o não apenas aqui. Não apenas uma questão ambiental. Se a gente usa não apenas, o que eu vou ter de utilizar? Você vai ter de utilizar o mas também ou como também. Então não apenas uma questão ambiental, mas também aí nesse caso a gente pode colocar assim, ó, mas também uma perpetuação, uma não vai separar, o que você faz? Se isso acontecer com você, você vai lá e rasura a palavra. Eu não sei se pode separar ou não. Então é melhor que você rasure a letra desse jeito que eu fiz aí. Mas também uma perpetuação de desigualdades social, questão de desigualdade
perpetuação de desigualdades. Aí vamos colocar assim, enraizadas. Eu tenho ali como a ministra Aniele Franco explicou. Aí a gente vai colocar assim, ó, tal qual. É a mesma coisa que esse como, é só para você ter uma coisa diferente. Tal qual explicou, ou tal qual explicado a ministra Aniele Franco. Se isso acontecer com você, faça desse jeito aí, ó. Desse jeito. Você tá vendo que eu diminuí um pouquinho para poder caber? Sem problema. Sem problema. Eu até deixei grande aqui a Aniele para você ver. Eu falei, eu quero que chegue bem próximo à margem. Por isso que eu estiquei um pouquinho a Aniele ali para você ver. Se isso acontecer com você, você vai lá e coloca o ponto desse jeito que eu coloquei, não coloca ele depois da margem. Tem que ser desse jeito. Mas se você tiver com problema, rasura o Franco, este último nome, e coloca ele lá do outro lado. Tranquilo, fechei aqui esse parágrafo, agora a gente vai para o terceiro parágrafo. Vamos lá, o que tem para o terceiro parágrafo? Um pouco das causas, localização de indústrias poluentes, falta de estrutura, ausência estatal nas periferias. Ótimo, ótimo, já me recordei. Então vamos nessa. Continuando, o texto ele tem que seguir uma sequência lógica. Eu não posso começar cada parágrafo de um jeito sem considerar o restante. Tem de ter uma conexão entre esse cara e esse cara, esse cara e esse cara. E o todo tem de conversar. Então a gente pode colocar assim, ó. Nesse contexto, ou nesse sentido, não, vamos colocar nesse contexto. Nesse contexto, figuram como causas do racismo ambiental aí a gente vai trazer aquelas causas lá. Quais são elas? A localização de indústrias poluentes, né? A localização. Acho que vai ser prudente aqui a gente colocar o seguinte. A localização geográfica, né, do racismo ambiental, 2 pontos, para apresentar aqui a localização geográfica de indústrias poluentes. A gente também colocou ali, acho que foi algo assim, ó, a infraestrutura inadequada e a omissão ou negligência estatal nessas áreas mais vulneráveis, em áreas. Tem dúvida? Pode separar, mas se você tem dúvida, faz isso aqui, ó, desse jeito que eu estou fazendo. Aqui é o rascunho, mas se fosse o texto definitivo, você poderia fazer desse jeito aí, em áreas vulneráveis. Aí tem outros ali, ó, tem outras coisas aqui que acabam decorrendo disso daí. Falta de saneamento, coleta de lixo, rede de esgoto, acesso à água potável,
Então a gente vai fazer assim, ó. Logo, esses agravantes, né, que a gente acabou de citar aí, esses problemas, essas causas especificamente, fazem o seguinte, ó. Logo, esses impactos, na verdade essas causas, né, esses problemas, gráfico, indústria, poluentes, não. Então vai ficar assim, ó. Melhor seria assim. Isso acaba por ocasionar, logo isso acaba por ocasionar, aí a gente vai trazer aquelas coisas lá. Acaba por ocasionar falta de saneamento básico, coleta de lixo, rede de esgoto, então falta de rede de esgoto, e a gente ainda falou o seguinte, que tem falta também de acesso à água potável. E aí, vai ter crase aqui? Usa aquele macete. Acesso à água, crase. Coloca aí outra coisa. Se for qualquer outra palavra, bota lá, direito, acesso ao direito. Então, se ficou ao no masculino, vai ter crase no feminino. Vamos continuar aqui. Acesso à água potável, eu ainda falei também da exposição a poluentes, né? Isso acaba por ocasionar falta de saneamento básico, coleta de lixo, rede de esgoto, acesso à água potável e exposição constante a poluentes. O que, por sua vez, esse por sua vez, pessoal, ele vai sempre entre vírgulas. Ele vai entrar como aposto. O que, por sua vez, aí a gente falou que isso ocasiona falta de saneamento, mas essa falta de saneamento, esses problemas aqui, o que que isso faz? O que, por sua vez, exacerba ainda mais, né? Exacerba problemas. Qual foi a última coisa? Poluição, problemas respiratórios, diminuição da qualidade de vida, deterioração do ar e do solo. Então, o que, por sua vez, exacerba problemas respiratórios, deteriora o ar e o solo, ou a qualidade do ar e do solo, tá certo assim também. E por fim a gente tinha falado da diminuição da qualidade de vida, né? E reduz o bem-estar. Eu coloquei qualidade de vida, mas não vai caber aqui, então eu vou trocar por bem-estar. Esse hífen é obrigatório em bem-estar.
Se liga, a gente fez aqui primeiro, segundo e terceiro parágrafos já. Fazendo uma contagem das linhas, vamos ver aqui, ó. Olha lá. Introdução 1, 2, 3,5, a gente vai considerar que essa introdução ficou com umas 5 linhas. Depois eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, a gente vai considerar que esse cara aqui ficou com umas 6 linhas. É porque essa folha aqui, ela é... o meu tablet aqui, na verdade, essa mesa digitalizadora, ela é bem grande, né? Então ela é maior que uma folha. Por isso que eu vou colocar uma 6. Depois 1, 2, no terceiro parágrafo, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou colocar aqui uma 7. Então a gente aqui, só nessa história, já tem 18 linhas. Quer dizer que faltam aqui pra gente 12 linhas pra gente fechar esse texto. E ainda faltam 2 parágrafos. A gente vai fechar agora este bloco. Acabamos de fazer o rascunho dos parágrafos 1, 2 e 3. A gente volta para terminar este texto.